Amém, irmãos? Vamos estudar a palavra de Deus, já oramos, já adoramos, então vamos estudar sobre Deus e os seus atributos maravilhosos. É bom estudarmos sobre os atributos de Deus para que possamos colocar em prática essas verdades dos atributos de Deus sobre todos os momentos que vivemos, né? Seja em família, seja na sociedade, seja nas crises que vierem, possamos então aplicar essas verdades então no nosso dia a dia, tá bom? Vamos lá? Quando Romanos nos afirma assim, Romanos 11, capítulo 11, versículo 33 ao 36, ele diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro lhe deu a ele, para que lhe venha a ser restituído, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, então, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36, versículo de introdução, para que possamos, então, pensar, né? Ó profundidade da riqueza, sabedoria, conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem foi o seu conselheiro? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem lhe deu primeiro para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e também para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Vamos lá, introdução. O reconhecimento da existência de Deus é algo que tem aumentado muito em nosso contexto. O reconhecimento da existência de Deus é algo que tem aumentado muito em nosso contexto. A grande maioria da população brasileira expressa fé em Deus, mas poucos, infelizmente, entendem verdadeiramente quem Ele é, conforme Ele precisa ser revelado nas Escrituras, né? Não é só ter uma definição mais ou menos de Deus, né? Existe uma profundidade gigante sobre Deus que a gente pode e deve conhecer e reconhecer no nosso dia a dia, né? A busca por um Deus pessoal e moldado às perspectivas humanas leva a uma superficialidade acerca do conhecimento de Deus. Dessa forma, precisamos urgentemente voltar os nossos olhos para a revelação das Escrituras, para que então possamos compreender com todos os santos qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura e qual é a profundidade, e também então conhecer o amor de Cristo que excede qualquer entendimento, para que sejamos então tomados de toda a plenitude de Deus. Interessante que não é só uma definição superficial de Deus, é conhecer então, junto com a igreja, junto com a comunhão dos santos, qual que é a largura, qual que é o comprimento, qual é a altura e qual é a profundidade, né? E, então, sabendo isso de Deus, conhecer o amor de Cristo que excede qualquer compreensão, para que então, tomados da plenitude de Deus, estejamos satisfeitos com o Senhor, né? Qual é a largura, né? Qual é a largura? Até onde se expande o projeto de graça de Deus, né? Qual é o comprimento, né? Até onde vai? Né? Qual é a altura, de onde que vem isso, né? E qual é a profundidade disso, né? Então, quando a gente entende quem é o Senhor, quando a gente compreende como a ação de Deus é poderosa, nós somos tomados pela plenitude de Deus. E tomados pela plenitude de Deus, a gente passa a viver e a existir glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Sem o conhecimento da grandeza, da plenitude, da glória de Deus, a gente tem uma percepção pouca do Senhor. Então a gente vai viver não com uma felicidade plena, não numa plenitude, mas assim, num desespero, num estresse e numa angústia, que não é o projeto de Deus para nós, ok? A gente precisa entender que existe uma plenitude reservada aos filhos de Deus, plenitude referente ao conhecimento sobre o Senhor e Salvador. Nós não podemos viver abaixo das expectativas bíblicas sobre a existência de Deus revelada na Trindade, sobre os seus atributos e obras. Deus não nos deu não nos deu a possibilidade de a gente ficar sem o conhecimento dele. O Senhor nos deu a possibilidade de a gente ter um conhecimento excelente sobre ele, para que esse conhecimento nos leve a uma plenitude de conhecimento, plenitude de existência, plenitude para que o seu nome seja então glorificado. Nós nos tornamos, nós conhecemos o Senhor e claramente conhecemos o Senhor quando nós o estudamos e quando nós
passamos a entender quem é o Senhor nas Escrituras. Né? Nós podemos conhecer o Senhor, nós podemos entender o Senhor conforme estudamos a palavra de Deus, conforme o Espírito vai ministrando essa verdade sobre os nossos corações, para que então, dominados pela plenitude de Deus, possamos então glorificar e bendizer o seu nome com uma alegria, com uma consciência e uma satisfação muito boa. Tá bom, irmãos? Quanto mais nos aprofundamos no conhecimento, então mais o nosso coração se aquieta e adora. Vamos fazer um trocadilho? Quanto menos nos aprofundamos no conhecimento, mais o nosso coração é inquieto e não adora. Quanto menos conhecimento, maior a busca por coisas que são passageiras, por um evangelho que é ilusório, por um evangelho que é inconstante, restrito aos nossos conceitos que são definidos como medíocres de fé. Então, quanto mais a gente conhece de Deus, mais a gente é satisfeito nele, mais satisfeito a gente é, mais pleno a gente é, mais a gente adora e mais a gente consegue aquietar o coração, ok? Quanto menos conhecimento de Deus, maior busca por coisas passageiras, por ações passageiras, por orações passageiras e até adorações estranhas que nós lançamos na presença de Deus. Um evangelho se torna então ilusório, um evangelho se torna inconstante, restrito a os nossos conceitos e planejamentos medíocres sobre a fé. Então, o desafio para nós é conhecermos, qual é a largura, a profundidade, o comprimento, a altura do Senhor, para que, conhecendo o Senhor, então, dentro dos seus atributos maravilhosos, possamos viver e dizer, somos plenos. O Senhor Jesus, ele não veio para nos dar menos do que plenitude. A ausência de conhecimento, o ensino errado, mata, rouba, destrói, mas o conhecimento de Jesus, ele nos liberta. João capítulo 10, ele diz assim, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância, vida em plenitude. Esse é o projeto de Deus, para que a gente não fique amarrado nos nossos conceitos medíocres sobre a fé. Vamos pensar em Deus revelado nas Escrituras? O assunto sobre o ser de Deus é um dos mais importantes e sublimes, por meio da palavra revelada, escrita, bem como pelo universo criado, Salmo 19, e o universo sustentado, podemos então observar a soberania, a grandeza, a majestade do Senhor. Deus é apresentado no Antigo Testamento como ser pessoal, com quem os homens podem conversar, um ser que os homens podem conversar e também confiar. A confiança é extremamente fundamental e necessária. Deus é aquele que se relaciona conosco e que enche o nosso coração de amor, alegria, paz, ânimo, atitude, pensamento, fé, mansidão e domínio próprio. O projeto do Senhor é ser conhecido. O projeto do Senhor é ser acessível a nós. E esse acesso vai trazer para a gente realização de amor. Porque o amor não está em coisas, o amor não está em pessoas, o amor está no Senhor. Isso vai trazer para nós alegria. A alegria não está em coisas, a alegria não está em pessoas, a alegria não está em lugares, a alegria está no Senhor. Vai nos trazer paz, e a paz não é ausência de conflito, a paz não é ausência de pandemia, paz não é ausência de guerra, paz é aquilo que vem do Senhor. Quando na cruz do Calvário ele diz, a sua conta está paga, então isso traz paz. E ânimo também não tem relação com saúde, com dinheiro, ânimo tem relação com salvação. O Senhor me amou, o Senhor me salvou, pagou o preço por mim na cruz do Calvário, e agora eu sou animado para glorificar e para bendizer o nome do Senhor. Eu não me sinto amado, eu não me sinto alegre, eu não me sinto em paz, eu não me sinto animado. Você não conhece a altura, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus pela sua vida. É simples assim. Eu não estou animado, você esqueceu do amor de Deus. Eu não me sinto amado, você esqueceu do amor de Deus. Eu não me sinto alegre, você esqueceu do amor de Deus. Eu não me sinto em paz e não tenho ânimo. Não consigo ter pensamentos do bem, não consigo ter atitudes do bem, não consigo ter fé, não consigo ter mansidão e não consigo ter domínio próprio. Você se esqueceu, meu irmão, daquilo que foi feito por você na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus Cristo, A gente precisa voltar a entender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus pela nossa vida. E quando a gente olha para os atributos de Deus, a gente volta a lembrar. A revelação máxima de Deus é o Senhor Jesus. Em João 14:9, a conversa dele com Filipe, replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido?
Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. E talvez essa dimensão seja prática e necessária a gente dizer, Senhor, me faz sentir novamente a presença do Pai no Senhor. Me supre com a presença do Pai que basta para nós. Porque a gente está tão cheio de crise, tão cheio de desconfiança, né? Tão cheio de lutas, que a gente se esqueceu que o Pai basta. Porque a nossa visão não está no Pai, a nossa visão não está na realização da cruz do Calvário, a nossa realização está em realizações aqui deste século. Então isso não traz consciência do amor, isso não traz consciência de alegria, isso não traz consciência de paz, não traz ânimo. Se a gente não considerar a grandeza de Deus nos seus atributos, a gente vai viver desanimado, reclamando dos quatro cantos da terra. Né? E a gente vai ser um crente que nunca se realiza, que não tem plenitude. Né? Aí Jesus pergunta, como é que você me diz? Mostra-nos o Pai, se eu, o Pai, estou com vocês há tanto tempo. Senhor, nos mostra o Pai, isso basta. Basta mesmo, irmãos, o conhecimento de Jesus, a consciência da sua presença, a consciência da sua grandeza, a consciência do seu governo histórico, isso basta para a gente, porque a gente se sente amado como um pai ama o seu filho, e ele nos ama. Aí Jesus pergunta, como é que você ainda não me percebeu? Quem me vê a mim, estou tanto tempo com você, e você não me conheceu ainda. A gente precisa conhecer o Senhor, para que realmente o conhecimento de Jesus baste. Né? O que você está precisando? Assim, eu não preciso de nada, o conhecimento de Cristo basta. Tá bom? Vamos lá. Algumas afirmações sobre a revelação do ser de Deus na sua palavra. Né? Deus, ele é único. Deus, eu vou ler o que ele é, e a gente faz um resuminho ali na frente, depois eu volto lendo os versículos, tá bom? Ele é único, ele também é vivo e verdadeiro, ele é infinitamente perfeito, ele é espírito invisível, ele é imutável, o Senhor é eterno, o Senhor é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é santíssimo, o Senhor é livre e absoluto, o Senhor é amoroso, o Senhor é justo, o Senhor é autossuficiente e também é trino. Ou seja, o uno é igual a trino, o trino é igual a uno. Né? Vamos ver o que o Senhor é? Vamos ver se a gente faz um resumão aqui, daqui a pouquinho a gente vai lá. O Senhor é, então, único, vivo e verdadeiro, infinitamente perfeito, espírito invisível, o Senhor é imutável, o Senhor é eterno, o Senhor é onipotente, onisciente, onipresente, santíssimo, livre e absoluto, o Senhor é amoroso, o Senhor é justo, o Senhor é autossuficiente e o Senhor também é trino. Então a gente vai olhando aí os atributos de Deus, vem contemplando, né, como Deus é grande, como Ele é Senhor, como Ele é poderoso, a gente fica imaginando o que mais que eu preciso? Do que mais que a gente precisa ser esse Deus tão grande, tão santo, tão perfeito? Ele é tudo isso em Jesus, Ele é tudo isso porque Ele me ama. E Ele me amou de tal maneira que Ele veio na pessoa de seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vamos estudar. Ele é único. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não há outro Deus, não há outro poder, não há outra majestade, não há outro Senhor. O Senhor é onipotente, Ele é único. Isaías 45 vai afirmar, porque assim diz o Senhor, aquele que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez a terra, que estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor, eu não tenho concorrência, não há outro Deus. Né? Será que a gente consegue contemplar Deus, né, nessa unicidade, né, como onipotente, né, como Deus único de todas as coisas? A gente acha que azar tem poder, a gente acha que sorte tem poder, a gente acha que diabo, que demônios tem poder, a gente acha que oração tem poder, a gente acha que tudo tem poder, mas não há poder em nenhum outro ser, nenhuma outra majestade que não seja o Senhor. Israel, só existe um Senhor, só existe um administrador, só há um Criador, só há um Deus Todo-Poderoso. Que bonito o Senhor ser tão grande assim. Em 1 Coríntios 8 diz assim, porque ainda que também alguns que se chamem, que autodenominem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, o Deus para quem existimos, e um Senhor, dono,
o gerente, dono de todas as coisas, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também somos por Ele e para Ele. Além de ser esse Deus único e poderoso, Ele também é vivo e verdadeiro, como Tessalonicenses afirma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus que é vivo e o Deus que é o dono da verdade. O único Deus vivo, o único Deus autossuficiente que traz para nós o conhecimento da verdade. Deus, ele é único, mas ele também é vivo e verdadeiro. Ele é infinitamente perfeito, extremamente perfeito, ao ponto de Jesus afirmar, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. O projeto para nós é a perfeição do Pai, é o reconhecimento da perfeição do Pai e a luta diária para que também possamos melhorar todos os dias, tendo como base, como estrutura para a nossa maturidade o Senhor Jesus Cristo. Ele também é espírito invisível. João 4,24 diz assim, Deus é espírito. O Senhor importa que os seus adoradores, então, o adorem em espírito e em verdade, né? A espiritualidade de Deus tem referência com a sua santidade, né? Ele é um ser espiritual, o espiritual contra o carnal. Ele vem trazer um projeto. Aí o João ensina pra gente, Jesus ensina pra gente adorar o Pai em espírito. Lutando contra a carne, né? Trazendo para nós a realidade espiritual da essência poderosa, única, perfeita, verdadeira do Pai, tá bom? Mas o Senhor também é imutável, o Senhor não muda, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá de cima, descem do Pai das luzes, em quem não pode existir nenhuma variação, nenhuma sombra de mudança. O nosso Deus que amamos, o Deus que nos ama, ele é imutável. As nossas orações são sempre em favor de conhecê-lo melhor, de compreendê-lo melhor, para nos adaptarmos a Ele, não para que Ele se adapte a nós, mas que possamos nos adaptar a Ele, nos adaptar aos seus conceitos imutáveis, projetos perfeitos do Senhor. Oramos não para mudar o Senhor, oramos para que possamos compreender o Senhor e possamos então mudar. O nosso Deus também é eterno. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 17, Tiago 1,17, primeira Epístola de Paulo 1,17 diz assim, assim é o Rei eterno e imortal, invisível, mas real, né? É o cântico, né? Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos, ao Rei eterno. O nosso Deus é eterno, ele reina desde toda a eternidade. Ele não passa a reinar num dado momento da história, ele sempre reinou. Ele passa a reinar num dado momento da nossa história, quando nós compreendemos a sua eternidade, quando nós entendemos que ele é o rei que sempre reinou, mas ele é eterno. O Senhor não teve um dia, né, de nascer, ele é eterno, ele é desde sempre, né? Ele não tem um começo, ele não tem meio, no meio talvez estejamos experimentando do Senhor e ele não tem fim, né? Ele é eterno, sem começo, sem meio e sem fim, né? Na verdade, sem início, né? E sem fim, né? A gente está vivendo aquilo que a gente compreende por graça dele. Mas o Senhor é aquilo que a gente já conhece também, onipotente, ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar, Jó 37. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. O Senhor é o Todo-Poderoso. Interessante a gente trabalhar com essa palavra todo-poderoso, que ocupa todo o poder, o único dono do poder, aquele que não divide o seu poder com ninguém, aquele que tem poder sozinho. Já parou para pensar, irmãos, que o Senhor não divide o seu poder com espíritos, não divide o seu poder com pessoas? O Senhor é o Todo-Poderoso. Isso é um atributo dele. Quem manda em tudo, quem governa tudo, quem tem a direção da história nas mãos é o Senhor. E a gente precisa compreender isso, lembrar disso, enquanto a gente respira, enquanto a gente acorda, enquanto a gente passa o dia, quando a gente vai dormir, quando as coisas acontecem, a gente precisa lembrar que ele é onipotente. Mas ele também é onisciente. Romanos 11, 33 a 34 diz assim, ó profundidade de riqueza,
profundidade de sabedoria, profundidade de conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, né? Falar da onisciência de Deus é lembrar também que o Senhor é o dono da história. É lembrar que o Senhor, um dia na eternidade, escreveu toda a história, né? 2020, janeiro de 2020, dezembro de 2019, né? E aí vai. E a gente está entrando em julho, e daqui a pouco a gente está chegando em agosto, e a gente está vivendo realmente agosto de Deus, do jeito que Ele planejou, porque Ele é onisciente, mas Ele também é onipresente. O Salmo 139 fala assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, estás no céu. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se toma as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, e até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. O Senhor está presente, irmãos, em dois sentidos: no sentido de acompanhar os seus filhos para que eles tenham paz, e no sentido de justiça mundial. E a gente está vendo a justiça mundial de Deus, né? A gente está vendo o Senhor com mãos pesadas na humanidade, né? Onipresente. O Senhor também está presente em todas as coisas, além de ser o onipotente, o único dono do poder, aquele que escreveu a história, é aquele que executa a sua vontade de maneira particular, perfeita e pessoal. É bondoso para com seus filhos, ele treina os seus filhos no dia a dia, mas é muito pesado quando as pessoas não estão vivendo para a glória de Deus também. E o Senhor é santíssimo. Isaías capítulo 6, versículo 3 afirma assim: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está carregada da sua glória, está carregada da sua santidade, está carregada também da sua justiça. Ele é livre e absoluto, né? O Senhor age do jeito que Ele planejou. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Quem manda é aquele que está assentado no trono. Efésios 1, versículo 11 diz assim: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. Conforme quem? Seu livre e absoluto conselho, conforme o conselho da sua própria vontade, irmãos. O Senhor tem o domínio, o Senhor é livre e absoluto para agir do jeito que Ele planejou, né? No céu está o nosso Deus, tudo faz como lhe agrada, tudo acontece do jeito do conselho da sua própria vontade, ok? Deus também é amoroso. 1 de João capítulo 4, versículo 8 e também versículo 16, aquele que não ama não conhece a Deus, Deus é amor. E nós conhecemos, versículo 16, e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. É interessante a gente visualizar esse amor grandioso, poderoso, que vem do Senhor para nós, esse amor de cruz, esse amor provado, comprovado, e que a gente precisa experimentar, né? Foi executado, consolidado de maneira perfeita, está consolidado ali na cruz do Calvário. Tá bom, irmãos? Então Deus é amor e a gente precisa viver esse amor. O primeiro fruto do Espírito Santo é amor, é consciência de que o Senhor me amou na eternidade, efetivou, consolidou. Está consumado na cruz do Calvário o amor absoluto de Deus por nós. Então vamos viver esse amor, né, na consciência também e na prática deste amor. Deus é justo. Salmo 145, versículo 17 diz assim: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, é benigno em todas as suas obras. O Salmo 11 vai dizer assim: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a sua face, né? O Deus da justiça revela justiça para nós na cruz do Calvário, nos justifica, né? Para que a gente possa contemplá-lo em justiça e viver também a sua justiça, né? E Ele é autossuficiente. Ele é a origem de tudo, a origem de todas as coisas. O Salmo 104, versículo 30 diz assim: envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Amós capítulo 4, versículo 13 diz assim: porque é Ele quem forma os montes, é Ele quem cria o vento, é Ele que declara ao homem qual é o seu pensamento,
E ele que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra, Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Olha que interessante, o Deus autossuficiente é o Deus dono e o dono de todas as coisas, e o Senhor que traz também, que é a origem de todas as coisas, né? O Senhor declara ao homem qual é o seu pensamento. Já parou para pensar na profundidade disso? É o Senhor que declara ao homem o que ele vai pensar. Será que a gente está preparado para entender esse tipo de coisa dos atributos de Deus? O Senhor é tudo isso, irmãos. Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17 diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado através dele e tudo foi criado para ele. Ele é antes de tudo, nele tudo existe e subsiste, e sem Jesus nada existiria ou subsistiria, né? Que profundidades desse texto, que profundidade dessas afirmações. Ele é merecedor de toda a glória. Apocalipse 4:11, tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, glória, honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Vamos ter uma participação? Rose Oliver colocou: Rose Oliver está aí. Deus abençoe, Rose. a onipresença de Deus nos faz descansar na certeza de que tudo cooperará para o nosso bem. Isso é a conclusão, né? Não pode dar conclusão no meio do estudo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? A onipresença, a onipotência, né? A grandeza de Deus, ela nos faz ver isso que a nossa irmã Rose disse, né? Que a onipresença de Deus nos faz descansar na certeza de que tudo cooperará para o nosso bem. A gente tem que apreciar essa presença maravilhosa do Senhor, né? E entender que todas as coisas estão caminhando muito bem, obrigado. Né? As coisas são difíceis de entender no dia a dia, mas como nossa irmã disse, né, não somente a onipresença, né, mas a onipotência dele, a soberania dele, né, a onisciência dele, os atributos dele no geral, aqueles atributos que nós falamos do Senhor, né, ele é único, vivo, verdadeiro, né, ele é perfeito, espírito invisível, imutável, eterno, onipotente, onipresente, onisciente, santíssimo, livre e absoluto, amoroso, justo, autossuficiente, agora trino, né? A realidade do Deus trino, né? Que para a gente continuar meditando aqui. Obrigado, Rose, pela participação. Deus é trino. Deus, essa unicidade de Deus se revela na Trindade. A Trindade revela um Deus único. João 1,11 diz assim, 1,1 diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, mas o verbo era o próprio Deus. O que a gente tem encarnado para a gente, de presente para a gente, é a encarnação do próprio Deus. Quando Jesus desce, encarna na pessoa, quando Deus desce, encarna na pessoa de Jesus Cristo, quando ele se revela na pessoa de Jesus Cristo, é a pessoa do Pai descendo até a pessoa dos filhos. Né? 1 Coríntios 13:13 diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, 1. O amor de Deus, 2. E a comunhão do Espírito sejam com todos vós. A visão da Trindade, que é única, essa visão da unicidade, que é trina, esteja conosco. Né? E a gente vai entender mais sobre isso. Mateus 3:16, 17 diz assim: batizado Jesus saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Né? A gente vê sempre os três juntos, né, cumprindo com o propósito de se revelar para nós. Né? O Deus Trino subsiste em três pessoas, é 3 em 1, né? 3 em 1. Né? O Pai fala do Filho, o Filho fala do Filho e o Espírito Santo explica o Filho. Né? E aí a gente está entendendo a Trindade. 3 é igual a 1, 1 é igual a 3, né? E esse é o mistério da Trindade. Quando que 3 é 1? Quando é a Trindade. Quando que 1 são os 3? Quando é a Trindade. Deus o Pai, Efésios capítulo 4, versículo 6 diz: existe um só Deus, né? E Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Deus o Filho, João 1,14, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória exatamente como a glória do Pai. E aí a frase, glória como do unigênito do Pai. Deus, o Espírito Santo, João 15:26,
Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Quem está falando? É Jesus que está falando. O Pai se revela no Filho e o Espírito vem morar em nós para revelar, continuar revelando o Filho. O Pai escreve sobre o Filho fala de si mesmo e o Espírito Santo explica o Filho. A Bíblia, ela tem essa visão da Trindade. Quem é que escreveu a Bíblia? Foi o Pai. Qual é o assunto da Bíblia? É o Filho. Quem é que dá aula de Bíblia? É o Espírito. Quem escreveu a Bíblia? O Pai. Qual é o assunto? O Filho. Quem que ensina isso para a gente? O Espírito. Tudo aqui em torno da Trindade, O assunto mais importante da Bíblia, o grande assunto da Bíblia se chama Jesus, Cristo, Senhor e Salvador. Tá bom? Portanto, diante de tanta excelência e poder, somos impulsionados a vivermos para o Senhor como? Em culto, serviço e obediência. Em adoração, em serviço e obediência diária. Deuteronômio 10, versículo 20 e 21 diz assim: ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez essas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm contemplado. O Senhor, nossa base, a existência nossa, ela vem através do conhecimento de Deus. Esse é o teu Deus. A Ele servirá, ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás, e pelo seu nome então você vai falar, contemplar, viver, pregar, evangelizar, adorar. Ele é o teu louvor, Ele é o teu Deus, Ele que fez as grandes coisas, as grandes e temíveis coisas que agora você pode contemplar. É interessante Moisés falar isso, olha, lá em 1400 a.C., E a gente agora em 2020, depois de Cristo, 3.000 anos depois, 3.500 anos depois, poder entender que tudo que Moisés se referia era sobre Jesus Cristo, e que a gente tem hoje consolidado, vencedor, glorificado, todo-poderoso. Mateus capítulo 4, versículo 10 diz assim: então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto, Qual é o propósito da minha existência segundo Jesus Cristo, Adorar ao Senhor Jesus Cristo, e viver cultuando ao Senhor Jesus Cristo, Qual é o propósito para a nossa existência? Adorar o Senhor Jesus Cristo e viver em culto ao Senhor Jesus Cristo, O que mudou? Não mudou nada, irmãos? A gente precisa contemplar para viver. Apocalipse capítulo 7, versículo 11 e 12 diz assim: todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, adoraram a Deus dizendo: amém, o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é um cântico, capítulo 7 de Apocalipse, narrando, glorificando então o Cordeiro reconhecido ali como ressuscitado, sentado no trono, aquele que viveu, aquele que morreu, aquele que foi crucificado, aquele que ressuscitou, e que agora está sentado no trono, reinando sobre tudo e sobre todas as coisas, tá bom? Então nosso Senhor, para a gente lembrar aí, é único, Ele é vivo e verdadeiro, Ele é infinitamente perfeito, Ele é espírito invisível, Ele é imutável, Ele é eterno, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Ele é santíssimo, Ele é livre e absoluto, Ele é amoroso, Ele é justo, Ele é autossuficiente e Ele é a Trindade toda resolvida e assumida na pessoa de Jesus Cristo, tá bom? Vamos lá, Deus revelado em seus atributos, Vamos falar dos atributos de Deus então. A gente deu um passeio, sobre um pouquinho do ser de Deus, agora vamos para os atributos. Os atributos de Deus são suas qualidades, propriedades, virtudes e também perfeições. Os atributos não foram acrescentados ou dados a Deus por alguém, como se fosse uma lista de boas características, ok? Eles foram revelados pelo próprio Deus e, por isso, esses atributos estão relacionados também à transcendência, ou seja, está acima da criação, sobre a criação. E a imanência, relacionamento com a criação do Senhor. Eles são a essência da sua identificação, a revelação do seu ser e, portanto, os atributos mostram quem Ele é. Ajudei nada, Deu uma complicada boa, Mas eu fiz um desenhozinho, dá uma olhadinha ali, ó. Vamos tentar entender pelo desenho. Transcendência do Senhor, aquilo que está acima de todas as coisas, está acima da criação, está sobre a criação. Aí o Senhor que é
tão grande, ele condescende, ele desce da sua transcendência e ele passa para a imanência. Ele se revela através de Jesus Cristo e ele se relaciona com a sua criação, né? Agora melhorou um pouquinho para a gente entender, né? A transcendência, né? O Deus transcendente, revelado ali do Antigo Testamento, que está acima, que fez todas as coisas, que é Jesus Cristo, ele condescende, ele desce. E ele agora é Deus imanente, Deus da imanência. O Senhor Jesus Cristo agora vem se relacionar com a sua criação, entendeu? Jesus, na sua transcendência, condescende, se torna homem e a gente o reconhece pela pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, porque ele vem se relacionar com você. Olha como que é grande isso tudo. O Deus transcendente condescende e vem agora, através da imanência, se relacionar conosco. São termos técnicos, termos bonitos, termos teológicos para definir o quanto você é importante para Jesus Cristo. O quanto que é importante conhecer a grandeza dele para a gente não entrar nessa lista, né, de gente que vive angustiado, sofrendo, né, triste, chorando pelos cantos da terra aí. Tá bom? O Senhor te ama, o Senhor condescendeu, o Senhor abandonou a sua transcendência, se tornou imanente, se revelou imanente. Ele nem abandonou a sua transcendência, né? O transcendente se tornou conhecido, o transcendente condescendeu, né? Olha, o transcendente condescendeu, tá vendo a setinha descendo aí? E se tornou imanente para que então a sua criação, os seus eleitos possam compreendê-lo, então admirá-lo, se render aos pés dele e cooperar com a sua obra maravilhosa, ok? Os atributos de Deus revelam o seu ser. Em teologia, irmãos, costuma-se dizer que os atributos de Deus são o próprio Deus, segundo ele resolveu se revelar para nós. Os atributos, como diz o nosso irmão Heber Campos, os atributos são verdades determinativas do ser divino, são qualidades inerentes ao ser de Deus, que ele torna então agora acessível para nós, ou para a gente adorar e admirar, ou para a gente cooperar. Ok? Nós olhamos os atributos de Deus, nós admiramos os atributos de Deus, falamos assim, uau, é adorável isso, né? Mas também os atributos de Deus, em termos de santificação, se tornam aplicáveis. O que é adorável também é aplicável, porque eu posso agora viver essa verdade de Deus no meu dia a dia. Ou seja, na consciência, para eu glorificar e bendizer o nome dele, ou seja, na transformação do caráter, para que eu dê um bom testemunho através da minha santidade, tá bom? Dessa forma, entendemos que cada atributo tão somente expressa, então, a grandeza que o Senhor é de uma forma acessível à nossa compreensão. É como se algo infinitamente sublime, infinitamente sublime e excelso, fosse agora descrito em partes menores, com nomes conhecidos, para que então pudéssemos ter ao menos um vislumbre do que naturalmente não podemos assimilar. Olha que coisa fantástica, né? O que o Senhor deixa a gente compreender é para que esse vislumbre da sua grandeza mude a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir, para que possamos adorá-lo, para que possamos proclamá-lo e para que possamos então com muita paz partir para a eternidade. Isso é um resumo maravilhoso, né? Contemplando a Deus, eu o adoro, eu o proclamo e eu vou para casa, né? Não sou daqui. Isso a gente vai entendendo nos atributos maravilhosos de Deus. Nosso Deus, ele é único, vivo, verdadeiro, infinitamente perfeito, espírito invisível, ele é imutável, eterno, onipotente, onisciente, onipresente, santíssimo, livre e absoluto, amoroso, justo, autossuficiente e também trino. Quando Paulo fala aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 13, ele diz que há uma progressão. Antigamente nós éramos menino. Quando eu era menino, eu falava com menino, eu sentia com menino, e eu pensava com menino. Que agora a gente vai ser maduro, e quanto mais maduro, muito mais claro se torna a revelação para nós. No entanto, ainda vemos como por um espelho, de forma obscura, parcial. Um dia veremos face a face, e conheceremos o todo, não somente uma parte, né? Aquilo que era um vislumbre, né? Nós vamos estar então face a face com a plenitude de Jesus Cristo, né? Mas o vislumbre já vai fazer a gente sentir vontade de ir para casa.
Interessante, né? E aí a gente vai ficar brigando, não, quando, Deus vai levar, meu Deus, Deus vai levar, como assim Deus vai levar? Meu irmão, os atributos de Deus revelam o quanto Ele é bom, o quanto Ele é grande e traz pra gente a expectativa da gente ir para casa. Quando a gente é menino, a gente quer ficar na terra, mas quando a gente se torna homem de Deus, a gente entende que a terra é um processo de maturidade espiritual para que maduros a gente parta para a eternidade. O Senhor não nos amadurece para nos manter na terra. Já percebeu isso? Quanto mais maduro, mais pronto a gente está para glorificar o nome de Jesus, para glorificar pela justificação, para viver a santificação com satisfação e ter esperança da vida eterna, né? A gente está indo para casa. Né? Você sabia disso? Que você está indo para casa? Nós estamos indo para casa. Quando a gente vislumbra o conhecimento de Deus, a gente entende a grandeza dele, a gente sente uma necessidade muito grande de estar eternamente com ele e entende que enquanto estamos no projeto de existência nessa terra, é para a glória dele, em santificação, em proclamação, em adoração, né? Enquanto aguardamos então a nossa glorificação. Ok? Mas até lá, essa revelação do ser de Deus, que se torna então mais crescente à medida que somos amadurecidos, é eficiente o suficiente para sustentar a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor, né? A gente vai conhecendo tudo sobre Deus, e isso então traz maturidade, sustenta a fé, traz esperança então e amor, conforme diz o versículo 13 de 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Ok? Calvino ensinou que mesmo Deus não podendo ser visto na sua total perfeição, ele se deixou revelar e assim podemos conhecer algo do seu ser e da sua natureza. Esse conhecimento, no entanto, é feito através da observação dos atributos divinos. Eles nos mostram como Deus é e como ele se relaciona conosco, tá bom? Na Reforma, os teólogos concluíram que o conhecimento de Deus nunca será exaustivo. Não tem um fim. Não há como dizer, eu já sei tudo sobre o Senhor. Mas há como compreendê-lo melhor a partir do que ele deixou escrito. Daí a necessidade de leitura bíblica diária para saber mais do Senhor, para amá-lo ainda mais, para agir corretamente, para orar corretamente e para adorar corretamente, né? Quanto mais eu sei do Senhor, mais eu tenho força, tenho poder, vou usar esse termo, né, para viver melhor e bem. Quanto menos eu sei do Senhor, menos eu tenho poder para viver corretamente. Não é? Quanto mais eu sei da palavra de Deus, quanto mais eu passo tempo com Deus, mais eu tenho poder para orar corretamente, para agir corretamente, para adorar corretamente. Quanto menos eu conheço do Senhor através da sua palavra escrita, menos eu tenho condição de agir, menos eu tenho condição de orar e muito menos eu tenho condição de adorar. Está tudo relacionado em saber de Deus, em ter conhecimento de Deus, né? E conhecê-lo através daquilo que ele deixou escrito. Okay? Os atributos não são, como já foi citado, uma lista daquilo que achamos que Deus é. Eles são revelações amorosas do próprio Deus que na sua imanência, no seu contato com os filhos, através de Jesus, na sua forma de ser reconhecido, quis deixar-se entender, para que a nossa vida seja fortalecida, para que a caminhada nessa terra esteja então fundamentada naquilo que Ele é e para que a glória seja totalmente dele, né? Tem duas maneiras da gente se comportar diante dos atributos de Deus. Os atributos de Deus nos amadurecem e amadurecidos a gente glorifica melhor o nome de Deus, né? O projeto de Deus é a nossa maturidade para que maduros glorifiquemos o seu nome. O projeto de Deus é nossa maturidade para que a maturidade, através da santidade, da consciência da justificação, da consciência da glorificação, então, maduros, nós glorifiquemos o nome de Deus. Nós glorificamos o nome de Deus, pregamos o Evangelho da graça de Deus com uma facilidade muito grande quando nós entendemos quem é realmente o Senhor, né? Qual é a largura do Senhor, qual é o comprimento do Senhor, qual é a altura e profundidade do Senhor. O Evangelho é para todo aquele que crê, o comprimento, a extensão, é a evangelização de todos, a proclamação para todos, né? Alguns vão crer, outros não vão crer, né? E a altura, o Senhor desceu, o Senhor condescendeu, veio estar conosco, né? E a profundidade é o seu grande amor na cruz do Calvário, né? Nos aperfeiçoando, nos justificando, nos santificando e também nos glorificando. Os atributos de Deus revelam o seu caráter. O conhecimento de Deus é proporcional àquilo que ele quis se revelar. Jesus é a expressão máxima da revelação divina. Ele é Deus visível e após a sua morte e ressurreição, tudo converge para ele.
Está escrito lá em Colossenses capítulo 2, versículo 17 e 19, em Efésios 1, versículo 9 e 10, e Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Sendo assim, irmãos, as atitudes de Jesus enquanto esteve aqui em figura humana revelam de forma prática e visível o caráter divino. O Antigo Testamento traz essa visão de quem Deus é e como Ele age, mas é em Jesus que o caráter de Deus se torna acessível para nós. O Senhor condescende na pessoa de seu Filho, então nós passamos a entender os projetos do Senhor através de Jesus Cristo, né? O caráter de Deus se torna acessível, o seu jeito de ser é visível nas atitudes de Jesus Cristo, né? Lendo os Evangelhos, então, eu consigo entender, né, qual é o propósito de Deus para mim, né? O que o Senhor traz para mim, né? Eu consigo enxergar isso quando a gente lê os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas e João, a gente entende, né, o amor, né, revelado, né, encarnado, condescendido, né, em Jesus, né? O transcendente se torna imanente, acessível através de Jesus Cristo. Ele perdoa os meus pecados, ele vence os meus inimigos e me coloca agora no combate espiritual, onde a adoração é em espírito contra os pecados da minha carne, e a adoração é em verdade quando eu começo a ler as Escrituras, né? O verdadeiro adorador adora em espírito, ele combate agora o inimigo que sobrou, né? Satanás foi vencido na cruz, os capetinhas foram vencidos na cruz, mas sobrou a carne, sobrou o legado das trevas que mora aqui, ó, né, que está aqui. Então, através do conhecimento de Deus, eu vou combatendo esse legado das trevas que quer morar no meu coração e dominar a minha alma, né? Adorar é em espírito, combatendo esse legado carnal que eu tenho, né? E é em verdade, né? Você não consegue adorar sem o conhecimento de Deus. Você não sabe o que é adoração, o que é oração, o que é ação, sem conhecimento dos atributos de Deus, né? Eu não sei, nós não sabemos o que é agir, o que é orar e o que é adorar se não conhecermos o Senhor. Tá bom? Então vamos aprender para a gente aprender a viver para a glória dele. A sua maneira de ensinar, a sua forma de exortar, os seus atos de amor, a sua compaixão, sua autoridade na aplicação das leis, o seu relacionamento com os discípulos, sua abnegação até a morte de cruz, tornou acessível o seu modo de agir. O grande eu sou se mostrou. O Deus que é tudo em si mesmo agiu, falou, viveu, deu forma a todo o ensino do Antigo Testamento na pessoa de Jesus Cristo, né? O Senhor encarna, o Senhor condescende na pessoa de seu Filho para ser aula prática, visível para nós, para que tenhamos um modelo, conforme Efésios capítulo 4 nos diz, para que o modelo seja imitado, então, pelos filhos, né? Para podermos entender melhor, dividimos os atributos de Deus em duas partes, tá bom? Atributos incomunicáveis, é quando a gente olha para a grandeza de Deus e a gente faz, uau, que coisa linda. E os atributos comunicáveis é quando o admirável se torna, então, aplicável, né? Os incomunicáveis nos ajudam a adorar o Senhor, os comunicáveis nos ajudam a sermos santos para a glória de Deus, ok? Então, essas duas divisões, né? Como que é os atributos incomunicáveis? Eu olho para a grandeza de Deus, para a onipotência de Deus, para a onipresença de Deus, para a onisciência de Deus, e eu adoro, assim, ô Deus maravilhoso, que me faz olhar para ele e contemplar seus atributos incomunicáveis, né? E os atributos comunicáveis é aquilo que agora, por causa da grandeza, da santidade do Senhor, é aplicável e me levam à santificação, ok? Vamos estudar? Atributos incomunicáveis, eles afirmam a absoluta grandeza e a majestade de Deus. São chamados assim porque esses atributos não pertencem e não podem ser dedicados a nenhuma outra criatura. Não há ninguém grande e majestoso como o Senhor. Não há Deus maior, não há Deus tão grande. Não há e nunca houve concorrência para esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo, esse Deus tão grande, esse Deus tão santo, ok? Então, esses são os incomunicáveis. Eles também estão divididos para facilitar em dois tipos. Atributos incomunicáveis que são aplicados à soberania de Deus e atributos incomunicáveis que são aplicados à glória de Deus. Vamos estudar primeiro aqueles que falam da soberania de Deus, né? Deus é onipresente, ele transcende, né, e preenche toda a criação. O Jeremias 32 diz assim: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Ele é onipresente, ele está em todos os lugares e tudo ele pode do jeito que ele quiser e do jeito que ele planejou, né? Isso é a sua presença, né, no meio de todas as coisas, realizando aquilo que ele planejou.
Deus é também onipotente, por isso todas as coisas são feitas segundo a sua vontade, e a sua vontade é que determina todas as coisas. Deus é o rei e não o homem, né? E nada está oculto ou escondido dele, porque ele é o único poderoso. E aí Provérbios vai dizer assim, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, segundo o seu poder, segundo sua majestade, inclina o coração do rei, né? Não há poderes neste mundo. O único poder é do Senhor. E os poderes constituídos estão na mão do Senhor, que segundo a sua boa vontade inclina, mexe para um lado e mexe para o outro. Ok? Isaías 43 diz assim, ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá, né? Então, a gente falando da onipotência de Deus, nós sabemos que o único poderoso do universo é o Senhor, né? E que isso fique claro aos nossos corações, né? Não existe poder em nenhuma outra fonte que não seja o Senhor. Então, quando a gente for orar, fala assim, Deus Todo-Poderoso, tu é a glória, a honra e o poder, né? O único poderoso do universo é o Senhor Jesus Cristo, né? Eu espero que isso seja simples de entender, para que admiremos o Senhor, né, e temamos menos as coisas, né, vivamos mais para a glória do Senhor. Deus é onisciente, nada está oculto ou escondido dele, pois ele fez tudo. Deus tem conhecimento de todas as coisas que já passaram, das que estão acontecendo e as que ainda vão acontecer, por ser ele mesmo aquele que escreveu todas as coisas e faz a manutenção de toda a história. Deus não busca seu conhecimento em outra fonte. Ele mesmo é a única fonte de todo o conhecimento. Tá bom? O Salmo 139 diz assim, Senhor, tu me sondas, me conheces, sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra nem chegou à língua e o Senhor já a conhece toda, né? Se a gente pegar esse texto, partir da realidade central dele, que é o versículo 16, esse texto pode ser lido assim, Senhor, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece, o Senhor faz eu me assentar, o Senhor me faz levantar, o Senhor me faz pensar, o Senhor é que faz eu andar, o Senhor que me faz deitar, é o Senhor que faz todos os meus caminhos, é o Senhor que faz a palavra me chegar à língua quando nenhuma delas chegaram ainda à língua, né? Olha que interessante a gente fazer a releitura do Salmo 139 a partir do Senhor, né? Tá bom? Os atributos incomunicáveis que são aplicados à glória de Deus. Deus é independente e é autoexistente, ou seja, ninguém o criou para que pudesse existir. Ele sempre existiu, ele sempre se amou. O amor das pessoas da Trindade, né? O amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Amores ao próprio Pai, ao próprio Filho, amores que são concentrados na pessoa de Jesus Cristo. Deus é satisfeito em si mesmo, em seu ser trino. Né? Interessante isso, e a gente vai entender isso melhor quando a gente passa a compreender no dia a dia, né, a dinâmica disso para nós. Gênesis capítulo 1 diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Isaías 40, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? O Senhor Criador é o Deus que governa também toda a sua história. Como Deus nunca precisou começar a existir, então ele é eterno, ele é perfeito. E por ser perfeito, ele não pode mudar, pois qualquer variação de mudança implicaria então em uma limitação de sua perfeição. Dessa forma, Deus é também imutável. Essa verdade tem que abranger todas as áreas da nossa vida, né? Deveria abranger. E a pergunta que a gente faz é, essa verdade da grandeza, da soberania de Deus tem abrangido a nossa vida no dia a dia? Como que a gente tem lidado com a grandeza de Deus no dia a dia? Como que a grandeza de Deus é prática e aplicável no nosso dia a dia? Como que os atributos de Deus, essa grandeza de Deus, ela é prática na minha maneira de falar, na minha maneira de sentir e na minha maneira de pensar? Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino e eu pensava como menino. Quando eu me tornei maduro, quando eu comecei a compreender a grandeza dos atributos de Deus, a minha fala não é mais de menino, os meus sentimentos não são mais de menino e o meu pensamento também não pode mais ser de menino. Isso tem que abranger todas as áreas da nossa vida.
Mesmo tendo muitos atributos, nenhum dos seus atributos ocupa mais destaque do que os outros. São todos juntos, né? Todos os atributos de Deus são compartilhados pelas três pessoas da Trindade. Ou seja, o que o que um é, o outro também é. Não há divisão entre os atributos, nem distribuição diferente entre as pessoas da Trindade. O assunto é sempre o mesmo: Jesus Cristo, Senhor e Salvador, e o homem amadurecendo para a glória do seu nome. Temos também os atributos comunicáveis, são as virtudes divinas que se refletem de forma derivada e limitada nos homens e mulheres criados à imagem de Deus. Eles revelam a condescendência de Deus, o descer de Deus, ou seja, eles mostram a forma de Deus se relacionar com os homens e como esses homens devem corresponder a este relacionamento. Deus transcendeu, ele condescendeu, o transcendente desceu, se tornou imanente, agora os homens podem compreendê-lo e, de certa maneira, corresponder à transcendência em termos de adoração e também em serviço, tá bom? Eles também podem ser divididos para uma melhor compreensão em dois grupos: os atributos comunicáveis ligados à graça de Deus e aqueles que são comunicáveis ligados à santidade de Deus. O que é a proposta de graça, do Senhor, e a proposta de santidade, que Deus é gracioso, e isso produz a consciência da sua santidade, isso produz também em nós graça e santidade. A gente se torna agente da graça, vivendo em santidade. Os atributos comunicáveis ligados à graça de Deus são o amor, a misericórdia, a paciência e a fidelidade. Na verdade, são amor, misericórdia, paciência e fidelidade. O amor, dentro da sua graça, o atributo comunicável ligado à graça de Deus, ele ama de tal maneira, dentro da sua graça, entendemos que ele é amor e, portanto, ele é a fonte única de todo o amor. Deus prova o seu amor para conosco, Deus amou o mundo de tal maneira, e o primeiro fruto do Espírito Santo é a consciência do amor. Ele é misericordioso, ele olha para a miséria cardia, seu amor está ligado à sua misericórdia. Efésios capítulo 2, versículo 4, Tito 3, 5, isso significa que Deus não nos dá o que merecemos, isso é misericórdia, mas que pela sua graça ele nos dá o que nunca iríamos merecer. Efésios capítulo 2, versículo 4 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, entendeu? Então ele nos ama e o seu amor é aplicado através da misericórdia dele e da bondade que ele tem para conosco. O Senhor é bom, suas misericórdias duram para sempre, e elas são misericórdia colocada, na sua graça comunicável. Tá bom? Mas Tito capítulo 3, versículo 5 também afirma: quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que é o seu batismo. Então a gente olha, bondade, amor e misericórdia estão casadinho e aplicado a nós, pelo Senhor Jesus Cristo, e nós entendemos isso através do seu Espírito Santo. Também tem o atributo comunicável da paciência. A paciência de Deus é evidente em sua graça comum. Por meio dela, Deus concede ao homem a bênção da existência, mesmo o homem sendo rebelde. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Deus é paciente para conosco, aí essa paciência se revela também no seu amor. A paciência do Senhor é vista também na graça especial pela qual Deus salva os seus eleitos, porque pela graça sois salvos através da fé. A fé não é nossa, a fé é presente de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus de antemão também preparou para que andássemos nela. Nós temos um projeto de paciência, temos um projeto de investimento e temos um projeto também de boas obras que o Senhor deu de presente, para cada um de nós. A gente vai entendendo, a gente vai amadurecendo, compreendendo os atributos de Deus e a gente vai entendendo qual é a nossa participação, a nossa cooperação diante de tudo isso. Nós temos algo para fazer que Deus preparou para cada um de nós fazermos. E você pode perguntar para Deus: Senhor, quanto mais eu conhecer os seus atributos, o que vai acontecer comigo? Você vai ser separado para viver as boas obras que Deus preparou para que você faça.
na sua família, na sua vizinhança, no seu bairro, na sua cidade, onde quer que você esteja. Deus preparou algo para que você esteja efetivando e fazendo para a glória dele. E agora a fidelidade, né? Nós temos os atributos comunicáveis aqui que revelam a graça de Deus, que é o amor, a misericórdia, a paciência e também a fidelidade. A fidelidade de Deus leva o povo alcançado pela graça especial a descansar. E isso é bem interessante, né? A gente precisa descansar. Eu preciso descansar. Minha família precisa descansar. A Igreja Presbiteriana de Vila Maria precisa descansar. A Igreja de Bananal precisa descansar. Você que está nos ouvindo precisa viver o descanso, né? E entender que Deus é fiel. Diz assim, Hebreus capítulo 4, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça para socorro em ocasião oportuna, né? O Senhor é fiel, o Senhor não abrirá mão de nós, né? Esse atributo, né, comunicável da sua fidelidade nos faz entender que Ele estará sempre nos recolhendo, nos treinando, nos guardando, nos ensinando, então, a amadurecer para a glória do seu nome. E agora temos também os atributos comunicáveis ligados à santidade do Senhor. A santidade do Senhor demonstra a majestade da sua glória, da glória de Deus, que o distingue de todas as suas criaturas. E também nos ensina que ele está afastado de qualquer pecado. Sua santidade é revelada na lei moral resumida pelos 10 mandamentos, né? A gente tem 3 características que definem a graça do Senhor em termos de santidade. A sua bondade, a sua justiça e também a sua sabedoria. Okay? A bondade diz assim, a santidade de Deus expressa a sua bondade. É da sua natureza ser bom. Por isso não existe nenhum outro padrão de bondade fora de Deus e, consequentemente, todas as suas obras são boas, né? A base única da bondade é o Senhor. O Salmo 136 diz assim, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O que nós podemos entender que toda aí única fonte de bondade é o Senhor. A bondade é algo que vem de Deus e que alcança a nossa vida, e quanto mais dominados pela sua graça, quanto mais quedados diante da sua presença, mais nós conseguimos desenvolver bondade por causa da bondade dele. Nós pegamos carona na bondade dele. A bondade dele é aplicável no sentido da gente repetir, mas ela tem como base única o Senhor. Ele também é o Deus da justiça, que revela também a sua santidade. A santidade de Deus revela e se comunica com seus filhos através da justiça, a qual está relacionada com a retidão do Senhor. Salmo 145 diz assim, divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a sua justiça, né? O Senhor é justo, o Senhor é bom e maravilhoso. Mas o Senhor também é sábio. Como ser onisciente, Deus estabelece a sua sabedoria para revelar aos seus filhos o que ele requer para a vida de santidade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência, né? Quem teme ao Senhor está vivendo sabedoria e conhecer o Senhor é ter prudência, né? Não há prudência sem conhecimento de Deus e não há temor do Senhor, né, se a gente não tiver sabedoria. Como é que a gente aplica todas essas verdades, essas realidades, né, sobre os atributos de Deus? Os atributos divinos nos levam a uma compreensão maior do ser de Deus, daquilo que é a sua essência e como essa essência se aplica na vida da humanidade em geral e de forma muito particular na vida daqueles que foram salvos pela graça. Okay? Eles nos fazem pensar na grandeza, na soberania, na onipotência, na transcendência e no relacionamento que o Senhor, grandioso, poderoso e majestoso, desenvolve com as suas criaturas. E como Ele mesmo, sendo tão supremo, Ele quis se revelar e se comunicar principalmente para os seus filhos eleitos na eternidade. Tá? Os atributos nos levam à admiração, nos levam à adoração, nos levam à rendição, à cooperação e muita gratidão. Elementos fundamentais para a formação de um caráter cristão maduro, pronto a externar o fruto da ação do Senhor, que é tão grande, que é tão poderoso.